Atos 2 diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordialmente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estava assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como os que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma grande multidão, e estava confusa, porque cada um ouvia falar nas suas próprias línguas. E todos pasmaram e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como pois ouvimos cada um da nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros, romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isso dizer? E outros zombavam, dizendo: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com uns 11, levantou a sua voz e disse: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, sejais notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isso que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o Espírito, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre todos os servos e as minhas servas. Naqueles dias profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima do céu, e sinais na terra: sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai essas palavras: a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas e prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos, o qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua se exultou, e a minha alma, a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixará a minha alma no inferno, e nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizestes conhecido o caminho da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Homens e irmãos, sejam-me lícito dizer que vós livremente acerca dos patriarcas Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo pois ele profeta, sabendo que Deus lhe havia prometido com um juramento que do seu fruto, dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo e assentasse sobre o seu trono. E nessa previsão disse a ressurreição de Cristo,
que a sua alma não fosse deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção, Deus ressuscitou a esse Jesus, do qual todos nós, testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o meu Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isso, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão de longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor vos chamar. Eu gostaria que a igreja sentasse, fechasse os seus olhos e curvasse a sua cabeça e me ouvisse. Quando Jesus ensinou os seus discípulos, Jesus ele disse que era para eles ficarem em Jerusalém até que do alto eles viessem ser revestidos de poder. Aqueles homens, um pequeno grupo de 11 pessoas, eles cumpriram a palavra do Senhor. Eles buscavam o Senhor intensamente, e eles esperavam com muito fervor a grande promessa, o derramamento do Espírito Santo, porque Jesus falou que ele iria, e se ele fosse, ele enviaria um outro Consolador, o Espírito da verdade, que ia convencer a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor foi, e eles aguardavam ansiosamente a descida do Espírito Santo. Então eles começaram a orar, começaram a buscar. Era uma congregação de 120 pessoas, e eles estavam ali no cenáculo do templo, clamando, buscando, esperando a promessa. E a Bíblia relata que de repente apareceu um som como um vento veemente. E esse som, ele não só foi ouvido pelos ouvidos, mas foi tocado no coração daqueles homens. Aquele som que percorreu todo aquele ambiente. A Bíblia diz que encheu toda a casa em que eles estavam assentados. Eles estavam assentados como vocês estão assentados. E de repente eles ouviram um som, e aquele som encheu toda a casa. E a Bíblia diz que foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Pastor, o que o senhor entende com isso? Eu entendo. O próprio Deus veio ao encontro daqueles que estavam assentados, porque eles estavam debaixo da obediência. Eles estavam esperando o Consolador, a grande promessa. E quando estamos debaixo da obediência, não precisamos ir até Ele,
É Ele que vem ao nosso encontro, aleluia. Porque Adão e Eva estavam debaixo da obediência. E na viração do dia, todos os dias, o Senhor, Ele descia ao encontro de Adão e Eva. E a Bíblia diz que repousaram sobre eles línguas repartidas como que de fogo, e pousaram sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E eles começam a falar em novas línguas. Eles começam a falar as grandezas de Deus, porque o vocabulário deles acabaram. Eles foram tão cheios do Espírito Santo que eles não sabiam mais glorificar o Senhor na sua própria língua. O Espírito Santo lhe permitiu eles glorificarem e dizerem as grandezas do Senhor em todas as línguas aonde estavam as nações, porque todas as nações estavam ali congregando naquele momento. Era a festa de Pentecostes. E nessa festa de Pentecostes as nações iam para Jerusalém. E aqueles homens começaram a ver sinais. Aqueles homens estavam falando línguas a qual eles nunca tinham aprendido, a qual eles não sabiam. E de repente aqueles homens olharam e disseram assim: não, tem alguma coisa errada. Esses aí são galileus. Como é que eles conseguem falar nas nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Ah, irmãos, é tempo da gente falar das grandezas de Deus, irmãos. É tempo da gente falar das grandezas de Deus. Chegou o tempo da gente exaltar aquele que vive e reina para todo sempre. E a palavra do Senhor diz que eles achavam que eles estavam embriagados. E simplesmente se levanta Pedro. E Pedro diz assim: não, irmãos, esses homens não estão embriagados. Eles não estão embriagados porque ainda é a 3ª hora do dia. O que acontece, o que está acontecendo aqui, ele diz assim, ó, o que está acontecendo aqui, isso foi predito pelo profeta Joel. O que ele quis dizer? Ele quis dizer assim: esse foi um dia de cumprimento da palavra de Deus. A palavra do Senhor está se cumprindo. Nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também derramarei do meu espírito sobre todos os meus servos e as minhas servas, e eles profetizarão. Pedro começou a pregar uma simples mensagem, e de repente 5.000, 3.000 almas aceitaram ao Senhor Jesus. Que autoridade é essa? Essa é a autoridade daquele que a igreja esqueceu. A igreja se esqueceu dele. Pastor de quem? Do Consolador. Aquele que Jesus falou assim, ó: não esquente a cabeça, pregue. Quando vocês chegarem diante os reis, diante aos governadores, o Espírito da verdade lembrará das palavras a qual eu ensinei a vocês. Eis que eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. A igreja primitiva caminhava com o Espírito Santo. A igreja primitiva entendia o lugar do Espírito Santo. É por isso que em uma pregação 3.000 almas se convertiam, porque o papel do Espírito Santo
é convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Por que está acontecendo os escândalos das igrejas? Porque a igreja deixou os ensinamentos do Senhor. A igreja esqueceu o que Paulo disse à igreja de Tessalônica. Paulo olhou para a igreja de Tessalônica e disse assim, ó: não apagueis o Espírito do Senhor. E o que aconteceu? Apagamos o Espírito do Senhor. É por isso que chegamos à igreja e continuamos no adultério. É por isso que estamos dentro da igreja e continuamos nos vícios, bebendo, fumando. É por isso que a gente está dentro da igreja e continua se prostituindo. A santidade foi embora e acabou, foi-se a glória de Israel. É por isso que a igreja, que deveria ser imaculada, hoje é aliançada com as coisas do mundo. O Espírito Santo não consegue mais falar à igreja. A igreja não consegue mais ouvir a voz do seu Consolador. E a igreja, a noiva, se tornou indiferente. O apóstolo Paulo falou assim, ó: não apagueis o Espírito Santo. Não apague ele. Não apague essa chama, esse fogo. É por isso que não há conversões. Porque estamos vivendo nos dias de Sansão. Estamos nos distraindo todos os dias com Dalila, a filisteia. Estamos simplesmente nos distraindo a cada dia, tocando naquilo que é impuro, comendo mel do leão morto. Estamos colocando a nossa aliança no colo de Dalila. E Dalila tem passado a mão na nossa aliança e tem distraído as nossas vidas. Preparando os filisteus para atacar. E quando o filisteu ele vem, estamos como Sansão. Fizemos muitas proezas no passado, tivemos muita intimidade com ele, mas a aliança foi quebrada, o Espírito foi apagado. Não se fala mais sobre o Espírito Santo, não se busca mais o Espírito Santo. O Espírito Santo não consegue convencer aquele que se diz cristão dos seus pecados, dos seus erros, de suas mazelas. É por isso que a gente não casa. É por isso que a gente continua fornicando. É por isso que a gente continua tendo relação com um, com dois, com três, com quatro. É por isso que a gente continua mentindo, defraudando a viúva, o pobre. Porque o Espírito Santo ele não está conseguindo mais agir no meio da sua igreja. Por quê? Porque apagamos ele. Tessalonicenses diz assim, no capítulo 5, no versículo número 19: não extingais o Espírito Santo e não desprezeis as profecias. Não há mais profeta, porque os profetas foram desprezados. Você consegue entender que nós estamos vivendo um tempo, e sempre aconteceu isso, aonde o Espírito não fala mais com a sua igreja. Não
Não é que ele não fala porque ele não quer, é porque a sua igreja não consegue mais ouvir a voz. Qual foi o sucesso da igreja primitiva? Os apóstolos pregavam. Por que as pessoas elas conseguiam se compungir no seu coração? Porque o Espírito Santo estava presente naquele lugar. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: os nossos pais pecaram e nós pecamos também. Apagamos o Espírito Santo, tocamos naquilo que é santo sem entendimento, falamos daquilo que é santo sem entendimento. Não se respeita mais a autoridade da igreja, não se respeita mais ministério. Cada um tem a sua opinião própria, porque cada um foi engodado e foi atraído pelo seu próprio desejo. Há tempos que a gente leva a arca da aliança em carros de bois. Tocamos naquilo que é sagrado, sentamos naquilo que é sagrado e não nos importamos. Não queremos saber se estamos agradando ou não. Só queremos saber se o dinheiro está entrando na nossa conta, se a mensagem hoje foi de encontro à minha necessidade, se eu vou receber uma oração depois do pastor, se eu vou conseguir casar, se eu vou conseguir arrumar o meu carro, se eu vou conseguir comprar uma casa, se eu vou ser curado, se eu vou ser liberto. A igreja nesses últimos tempos não tem crescido. A igreja ela tem inchado. Não há crescimento. Há uma falsa realidade. Há uma falsa paz. Há um falso cristianismo, aonde eu não preciso me comprometer com nada, porque Deus conhece as minhas dificuldades, aonde eu não preciso estar neste lugar, congregar com os meus irmãos, porque eu esqueci o que está escrito na palavra, não deixei a vossa congregação, porque o aperfeiçoamento do cristão é aqui dentro. E se você deixa de vir aqui, você deixa de ser aperfeiçoado. E se você acha que esse lugar não é tão importante, é porque você já é perfeito. O que está acontecendo? O Espírito Santo ele não tem mais liberdade. Pecamos contra Ele. Os nossos pais pecaram contra Ele. Por isso que não há temor na terra, porque Ele é o responsável de convencer o cristão e o pecador do pecado. Mas como Ele vai convencer se não há quem pregue? Como alguém vai pregar se as pessoas não querem escutar? Eu quero dizer uma coisa à igreja. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Levante a mão. Quem aqui não é batizado com o Espírito Santo? Levante a mão.
vemos mais batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo não batiza mais crianças, jovens, adolescentes, senhoras, senhores, anciãos. Por quê, pastor? Porque ele foi tirado do meio da congregação. Apagaram o fogo do Espírito. Como que vai ter derramamento de Espírito se não há uma aliança com Ele? Você consegue entender o porquê que você continua ainda no processo de libertação? Quanto tempo vai durar isso? Quanto tempo você vai ficar levando esse vício? Pastor, eu não consigo. Eu sei. Eu sei porque vivemos a síndrome de Sansão. Achamos que temos ele, mas ele já se retirou de nós há muito tempo. E eu não tenho vergonha de dizer isso. Quando eu falo nós fazemos parte de um corpo. Sansão se distraiu com Dalila. E quando Dalila armou a arapuca e disse: Sansão, lá vem os filisteus. Sansão disse assim: mais uma vez, eu vou me sair como eu saía antes. E a Bíblia diz: e Sansão não sabia que o Espírito de Deus já tinha se retirado dele. Pastor, por que Sansão não sabia? Porque o Espírito Santo não conseguia mais convencer Sansão que a união com Dalila, a filisteia, era quebra de aliança com Deus. Porque o Espírito Santo não conseguia convencer Sansão que comer mel, por mais que fosse doce, na carcaça de um leão morto, ele estava quebrando o seu voto nazireu. Vivemos a síndrome de Sansão, porque fazemos aliança com Dalila. Vivemos na prostituição com os ídolos, com os deuses. Cada um busca o Deus a qual satisfaz o seu desejo. E quando fazemos essa aliança com Dalila, quebramos o nazireu de Deus. E aí, pastor, o que acontece? O Espírito Santo não consegue mais convencer. E aí vivemos distraídos com as coisas desse mundo. Tudo desse mundo nos atrai, menos o Espírito Santo de Deus. E o que a gente faz? Sentamos no colo de Dalila e ela faz um cafuné na nossa cabeça e ela toca na nossa aliança.
passa a mão na aliança, e ela pega uma navalha, e ela corta a única coisa que tínhamos com Deus. Quando Dalila corta os cabelos de Sansão, ela corta a aliança que Sansão tinha com Deus. A aliança é quebrada. E aí ela chama o filisteu. E aí nós, porque temos 5, temos 10, temos 15, temos 30 anos de crente, porque já lemos a Bíblia 2 ou 3 ou 4, 5 vezes, porque temos faculdade, temos entendimento, e falamos: mais uma vez eu vou sair. Só que a gente não sabia que o Espírito Santo já tinha se retirado de nós. É por isso que a igreja no mundo está no meio do escândalo. Toda semana aparece um escândalo diferente. E aí sabe o que o filisteu faz? Ele vaza os nossos olhos. E a gente vai lá para o templo de Dagon. Ser espetáculo dos filisteus. Está cego, não está vendo. E aí Satanás deita e rola na nossa vida. É enfermidade, é destruição de casamento, destrói vida financeira. Por quê? Perdemos a autoridade. Ainda temos o poder, mas perdemos a autoridade. E sabe como a igreja tem caminhado esses últimos tempos? Foi assim que Deus me mostrou, com os olhos vazados, empurrando uma moinha, caminhando com muita dificuldade. Olha a dificuldade que a igreja está caminhando. Olha a dificuldade que a igreja vem caminhando nesses últimos tempos. Nós estamos vivendo numa igreja que, se a gente não adular, se a gente não mandar mensagem, se a gente não falar, se a gente não vem, não consegue adorar a Deus, não tem vida com Deus. Porque está com os olhos vazados. Porque perdemos o Espírito Santo. Quando o pecado está na igreja, filhinhos, a igreja é lugar de pecadores que vêm para a igreja e se arrependem. Mas pecadores que vêm para a igreja e não conseguem se arrepender e continuam no pecado, tem alguma coisa errada. Se é um ou outro, tudo bem, mas se é a grande maioria, é porque o Espírito Santo não está conseguindo convencer. Você consegue entender que se Jesus voltar agora, ou se ele desse uma sentença sobre, vamos colocar aqui essa congregação, a Igreja das Nações, se viesse algo do céu e derrubasse esse prédio e matasse todos nós, quantas almas daqui iria para o céu? Quantas pessoas que têm a certeza da sua salvação saímos do caminho, perdemos o caminho. E isso já vem de décadas e décadas, cada vez mais longe, cada vez mais longe.
cada vez mais longe. Aqueles que diziam ser salvos e deveriam estar explodindo o inferno, recebe a salvação para dar trabalho ao Espírito Santo e trabalho à congregação. Apagamos o Espírito Santo, ele não consegue mais convencer, não consegue. Hoje é domingo, alguns de vocês essa semana já usou droga, alguns de vocês nessa semana já beberam cachaça, já se prostituíram, e isso vai vindo mês após mês. Passa 5 meses bem, daqui a pouco cai de novo. Alguns de vocês têm deixado a congregação, vem aqui a cada 15 dias, a 20 dias, e acha que não é necessário. Perdemos o caminho. E hoje na parte da manhã o Senhor Ele disse muito forte ao meu coração: vocês expeliram o meu espírito no meio da congregação, por isso que não há salvação. É por isso que a igreja caminha com tanta dificuldade. É por isso que a igreja não cresce mais. É por isso que a igreja vive um tempo de escândalo. É muito escândalo, demais. Falar a verdade, não sabemos mais nem em quem confiar. O povo lá do mundo às vezes olha para nós e não consegue ver nada. Pelo contrário, a desculpa deles de não servir a Deus é justamente as nossas atitudes. E eles dizem: eu quero servir a Deus, não como esse ali e nem como aquele lá. Eu quero servir de verdade. Está na hora da gente pedir perdão. Está na hora da gente voltar. Saímos do jardim da inocência, abandonamos o Éden para peregrinar num mundo de ilusão, de amores, de casos resolvidos, mal resolvidos, de baladas, de desejos desenfreados, de riqueza, de luxúria, de ostentações, e deixamos os rudimentos de Cristo. É por isso que quando a gente vem a esse lugar, tem pessoas que dormem neste lugar. É por isso que quando tem pessoas que vêm neste lugar e as palavras não penetram, continua do mesmo jeito. E a gente vem falando com Deus: o que está acontecendo? A gente está lutando. É uma dificuldade. E hoje o Senhor me fez mostrar o modelo da igreja primitiva. Como é que a igreja explodiu? Porque tinha uma aliança com o Espírito Santo. Eles eram cheios do Espírito Santo. Só para você ter uma ideia, o povo tinha medo de andar perto deles, porque eles alcançaram um nível de santidade tão grande, que a Bíblia diz que a sombra de Pedro passava e curava pessoas. E as pessoas tinham medo de chegar perto deles, porque
Porque quando Ananias e Safira, olha o nível de santidade que eles chegaram. Eles mentiram, eles trouxeram um simples dízimo errado. Eles venderam uma propriedade. E eles fizeram um acordo entre si. E disseram assim: o dízimo é alto, e nós não podemos fazer isso. Vamos fazer o seguinte: a gente chega para a liderança e vamos dizer o quê? Que vendemos, portanto, vamos colocar o valor abaixo, porque aí o nosso dízimo será menor e vai sobrar mais para nós. E eles vieram. E quando chegou diante de Pedro, se não me falha a memória, Atos capítulo 5, quando chegou diante de Pedro, olha o que diz a palavra. Mas um certo homem chamado Ananias, e com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo? Olha como o Espírito Santo era tão protegido pela igreja. Por que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando não ficava para ti, e vendida não estaria em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentistes a homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isso ouviram. E levando-se os moços, cobriram o morto, transportando para fora e sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse: Pedro, dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: sim, foi portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e morreu. E entrando os moços, acharam na morta e sepultaram junto com teu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviam essas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unânimes no alpendre de Salomão. De outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportava os enfermos para as ruas e punha nos leitos e camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando lhe passasse, cobria algum deles. E até da cidade circunvizinha concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados e espíritos imundos, os quais eram todos curados. A Bíblia diz que eles tinham medo de chegar perto dos apóstolos. O nível de santidade da igreja cresceu demais, muito, e o temor vinha. Hoje não existe mais temor. Por quê? Porque o Espírito Santo não atua mais. A gente não vê mais obras do Espírito Santo, porque ele foi apagado. O fogo foi apagado. É
hora da gente se arrepender. Precisamos voltar para o caminho. Precisamos deixar a arrogância de lado, deixar o pecado que nos corrompe e nos destrói. Está na hora de consertar a nossa vida.